Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Todos acharam? Diz assim, a partir do versículo 10. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Com a sua Bíblia aberta, eu quero que você analise comigo esse texto. Nós vamos começar a falar um pouquinho do capítulo 5, rapidamente. O capítulo 5, ele fala aqui sobre, a partir do versículo 22, os deveres domésticos. Uma diretriz para o relacionamento conjugal, como deve ser guiado e direcionado o lar cristão. Quando nós chegamos no capítulo 6, e o versículo de número 1, ele fala sobre os filhos. A direção aqui é para o lar, como o lar cristão deve ser guiado, deve ser direcionado. No versículo 1 do capítulo 6, Paulo ele está instruindo a igreja que estava na cidade de Éfeso, que os filhos deveriam ser obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. E diz no versículo 2 que se deve honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa, então, honrar o pai e a mãe, para que você viva muito tempo sobre a face da terra. O versículo 4, ele vai orientar os pais, dizendo que os pais não devem provocar a ira nos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Paulo aqui está dizendo que é obrigação dos pais ensinar os filhos a palavra de Deus. Ele continua no versículo 5 e ele fala para os servos, que seriam os funcionários hoje, que ele deve obedecer aos vossos senhores, patrão hoje, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Por quê? Às vezes, quando nós somos maus funcionários, nós damos mau exemplo, não damos bom testemunho. Ele continua dizendo agora que ele vai recomendar aos senhores, no verso 9, e vós senhores, que tem funcionários, enfim, trazendo para o nosso contexto, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso Senhor, é o Senhor que está no céu, e enfim, ele vai direcionar. Se você é patrão, você deve dar um bom testemunho, porque o seu funcionário, ele vai conhecer a Cristo através do seu testemunho, e assim por diante. Quando ele chega no versículo 10, ele vai dizer assim: no demais, irmãos, agora ele vai orientar a nossa vida espiritual. Paulo, após ele nos dar a orientação de como nós devemos viver dentro do nosso lar e na comunidade, na sociedade, agora ele vai nos orientar sobre a nossa defesa espiritual, sobre a batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. Às vezes nós nos esquecemos que nós estamos dentro de um contexto de uma batalha espiritual. Às vezes nós esquecemos que o mundo espiritual existe e que ele define muitos passos que nós damos na nossa vida no plano físico. Nós somos seres compostos de corpo, alma e espírito. E nós nos relacionamos com Deus através do nosso espírito, que outrora era morto,
porque nascemos espiritualmente mortos. Mas quando nos entregamos a Cristo como Salvador, nós temos o espírito vivificado pelo Senhor. E assim nós conseguimos obedecer a Deus, porque o nosso relacionamento com Deus é em espírito. É por isso que em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele explica que ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Porque é somente em espírito que você consegue adorar a Deus. Uma pessoa que é espiritualmente morta, ela não consegue obedecer a Deus. Ela não consegue adorar a Deus. Então, nós recebemos vida no nosso espírito. Logo, existe uma batalha espiritual. Existe um contexto espiritual, um mundo espiritual. Quando Daniel orava, lá no livro de Daniel, no capítulo 11, ele orava. E diz que ele orou 21 dias, para que Deus mandasse a providência, aquilo que ele estava pedindo em oração. E depois de 21 dias veio a resposta. O anjo Gabriel trouxe a resposta. Mas aí ele pensou, por que demorou 21 dias? Deus demora 21 dias para ouvir? Aí o anjo vai explicar para Daniel o que foi que aconteceu. Que ele foi barrado nas regiões celestiais. Ou seja, havia uma batalha espiritual. Enquanto Daniel orava, havia uma batalha espiritual. A resposta demorava a vir, porque havia uma batalha espiritual. Gabriel foi barrado nas regiões celestiais. Então Deus envia Miguel, que é o anjo de batalha, de guerra. Então peleja, e agora Gabriel pode vir entregar a resposta da oração de Daniel, após 21 dias. Então existe um contexto espiritual, de uma verdadeira batalha espiritual. Você não vê, mas enquanto nós estamos reunidos aqui, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, existe uma batalha espiritual. Primeiro, para você vir no culto. Segundo, para você não entender a palavra. Terceiro, para alguma coisa tirar a atenção. Enfim, o inimigo ele não quer que nós conheçamos a palavra. Ele não quer que nós nos reunamos para adorar o nome do Senhor. Existe uma batalha espiritual. Muitas pessoas, quando eu vou visitar na segunda ou na terça, dizem, pastor, eu ia saindo para o culto, mas aconteceu isso, e eu não pude ir. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual, que quer nos barrar, nos impedir de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas Paulo aqui, a partir do versículo 10, ele vai nos ensinar sobre algumas ferramentas, a armadura de Deus, que nós precisamos estar vestido para vencer essa batalha espiritual. Como é que você vai para uma guerra se você não tiver a arma correta? Como é que você vai para uma batalha se você não estiver usando a arma correta? Então você precisa estar revestido da armadura de Deus. E é sobre isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. No versículo 12, você pode acompanhar, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, principados, potestades, dominadores, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Existe uma opressão muito grande sobre o mundo dos homens, sobre o planeta Terra, dessas potestades, desses dominadores, desse principado, que são o quê? Nada mais, nada menos que Satanás e os seus anjos, que caíram do céu, foram expulsos do céu, na rebelião de Satanás contra Deus. E hoje o desejo deles é destruir a humanidade, é destruir a criação de Deus, é destruir o casamento, é destruir os filhos, destruir os lares. É por isso que o casamento é tão atacado, porque o casamento foi criado pelo próprio Deus. Satanás ele consegue enganar a Eva, e através de Eva enganar Adão, e assim por diante. O pecado entra na humanidade e ele vem trabalhando para destruir a humanidade desde então. Mas Deus fez uma promessa que enviaria o Salvador, e ele já veio e morreu em nosso lugar, e nós já somos mais do que vencedores, porque ele morreu por nós. Mas nesse versículo 12 aqui, nós entendemos o foco da nossa batalha espiritual. Se eu não saber quem é o meu inimigo, se eu não entender quem é o meu inimigo, logo eu nunca vou conseguir vencer. Se eu não sei quem é o meu inimigo, eu vou sair atirando em todo mundo. Mas quando eu tenho um alvo, quando eu sei quem é o meu inimigo, então eu vou direcionar para ele todas as minhas milícias, porque eu sei quem é o meu inimigo.
Eu sei quem é o meu adversário. E Paulo está dizendo aqui que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O que é isso? A minha luta não é contra o meu semelhante. A minha luta não é contra você. A sua luta não é contra mim. A nossa luta é contra Satanás e os demônios que querem destruir a igreja. Mas porém, a igreja, ela tem um dono. Jesus disse: as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Pronome possessivo. A igreja é de Jesus. Ele é maior do que aquele que está lá no mundo. Mas Satanás não desiste. Quando você não tem um alvo, quando você não tem um foco de quem é o seu adversário, você derruba várias pessoas. O que o diabo tenta fazer? Ele tenta colocar divisão no meio da igreja. Ele tenta, qual que é a melhor maneira de você vencer uma batalha, de você minar o exército inimigo, é você colocar um soldado contra o outro. É por isso que em muitos contextos que nós analisamos que existe por aí, nós vemos que os soldados do mesmo exército estão se matando. Quando eu entendo que você é meu inimigo, o diabo, ele começa a bater palma. É isso mesmo, vai lá, ele é seu inimigo. Não é uma verdade. Você não é meu inimigo. O seu irmão não é seu inimigo. O seu vizinho não é o seu inimigo. Não somos inimigos. O nosso inimigo, o nosso alvo é Satanás e os demônios. É eles que estão lutando contra a igreja. Mas o que nós precisamos usar para vencer essa batalha espiritual? Vamos analisar. No versículo 10, ele fala sobre força. Vamos ler o versículo 10. No demais, irmãos meus, após a instrução de como devemos proceder no lar e na sociedade, ele diz: no demais, irmão meus, agora vamos para a vida espiritual, a batalha espiritual. Fortalecei-vos no Senhor. Força. Ele fala sobre força, só que ele não fala de uma força física, ele não fala de bíceps, de tríceps, de peitoral, não, de antebraço, de levantar peso, ele não está falando disso, ele está falando de fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é quem nos fortalece. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que o Senhor é a nossa força. Fortalecei-vos no Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós lemos a Bíblia, nós analisamos o contexto do Velho Testamento, nós vemos que a nação de Israel, ela nunca venceu por si só. Êxodo capítulo 14, o versículo 14, está escrito que quem pelejava pela nação de Israel era Deus, e Deus é quem peleja por nós. Em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando você luta com a força de Deus, quando você se fortalece em Deus, você consegue vencer. Mas quando você vai com a força do seu braço, você vai quebrar a cara. Quando você vai tirar satisfação porque você quer, quando você vai cutucar alguém, tentar tirar alguém da paz porque você quer, eu vou lá e vou resolver. Ah, eu fiquei sabendo que o fulano falou de mim, eu vou lá e eu vou resolver. Não, peraí, irmão, vai para a oração. Será que ele falou mesmo? Será que essa informação que você recebeu é correta? Então peraí, vai para a oração. Não vai trabalhar com a sua força, mas fortalecei-vos no Senhor, porque quando você se fortalece no Senhor, é diferente. Você não vai atrás dessas coisas. Isso não vai te colocar para baixo, muito pelo contrário. Você vai se fortalecer no Senhor. O conselho de Paulo aqui é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É esse tipo de maturidade que o Senhor quer que a igreja alcance. Entender que a sua força não vem de você, mas do Senhor. Para que tirar satisfação, se eu sei que é o Senhor que me justifica? Para que eu vou arrumar contenda, se eu sei que é o Senhor que me justifica? Eu vou para a oração. Então, o primeiro requisito que nós aprendemos aqui é a força. Só que essa força, ela vem do Senhor. Ela não vem de nós. Porque se for depender da minha força, logo eu vou ser derrotado. Se for depender da sua força, logo você vai ser derrotado. Mas nós dependemos da força do Senhor. Você é forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor. E nós vencemos no Senhor. A segunda coisa, no versículo 11, ele diz assim, vamos à Bíblia, versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala sobre ficar firme. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2,
versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Até o 5. Ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita, que luta, se embaraça com o negócio desta vida. Não posso me embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que me alistou para a guerra, para a batalha. E se alguém também milita ou luta, não é coroado, se não lutar legitimamente. Lutar da maneira correta, com as armas corretas, com as armas que o Senhor nos oferece. Nós vamos aprender que armas são essas. Então Paulo diz, voltando lá em Efésios, que nós devemos ficar firme. Por quê? Porque ele diz que as ciladas de Satanás são astutas. Sabe o que é cilada? É a armadilha. É para pegar, é para derrubar. Nós aprendemos aqui que ele é especialista em ciladas e astutas. Então Paulo diz: você precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele passa 24 horas por dia criando situações para barrar a igreja, para barrar o crescimento da igreja, para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, para tirar a comunhão do seu lar. E às vezes ciladas astutas que acabam fazendo com que a gente peque, com que a gente se afaste, com que a gente se ire. Aí coloca, não, o meu inimigo é o meu esposo, o meu inimigo é minha esposa, é o meu filho. Mentira, não é. Não é. Quando entendemos assim, nós estamos caindo na cilada de Satanás. O nosso lar precisa ser um pedacinho do céu. O culto começa na sua casa. A primeira igreja é na sua casa. As pessoas, eu já vi pessoas saindo do culto murmurando: mas o culto não foi bom, eu não senti a presença de Deus, eu nem me arrepiei, mas que culto frio. Mas na sua casa, você orou pelo culto? Senhor, nós vamos cultuar hoje, Senhor, nós vamos adorar o Teu nome. Abençoa o culto, Senhor. E aquele domingo abençoado de comunhão, de alegria, de carne assada, e de alegre com o filho, com a esposa, aquele momento especial. E você chega na igreja e Deus, que maravilha. Por quê? Porque começou em casa. A introdução da mensagem foi em casa. A introdução do louvor foi em casa. Não adianta brigar com a esposa, brigar com o esposo, mandar o filho para aquele lugar, aí chegar no culto e querer sentir a presença de Deus. Desculpa, você não vai sentir. Você precisa consertar isso primeiro e entender que o culto começa na sua casa. O culto começa na minha casa. A minha casa precisa ser um pedacinho do céu. Eu preciso começar a conhecer o céu na minha casa. É maravilhoso quando há paz no lar. Mas quando não há, nós precisamos rever os conceitos. Amém? Firmes, ficar firme. O soldado deve estar atento, firme, contra os seus inimigos. Durante a sua batalha não pode se distrair com outra coisa, mas ser atento a todo momento. Você imagina você estar numa guerra, numa batalha. Imaginando a Primeira Guerra Mundial, você está ali atrás daquele monte de terra com a sua arma, você está observando o inimigo, daqui a pouco o seu colega pega assim, liga o celular e entra no WhatsApp. Você viu isso aqui? A arma vai... Foi derrubado. Tirou o foco. É por isso que o WhatsApp no culto não é legal, né? O celular no culto não é legal. Não é verdade? É por isso que a gente já desliga o roteador, para ninguém estar no WhatsApp na hora do culto. Amém? Não podemos nos distrair. Essa firmeza vem da confiança em Deus. Essa firmeza, essa fé, essa força vem da confiança em Deus. Por quê? Salmos de número 125, vamos ler? Versículo 1. Algum sabe de cor? Ou deveria? Salmos 125, versículo de número 1. Manuseia a sua espada aí. Alguém pode ler? Olha que tremendo. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abala com qualquer coisa.
Ele está firme no Senhor. Ele sabe que ele não vê saída, ele não vê resposta, parece que está tudo fechado, está tudo complicado, mas ele tem certeza que o Senhor vai abrir uma porta. Ele não sabe de onde vai vir, ele não sabe onde essa porta vai se abrir, mas ele não se abala, porque ele é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque ele está firme no Senhor. Amém, querido? Terceiro, versículo de número 12. Versículo de número 12, vamos analisar. Nós vamos conhecer mais um pouco aqui sobre o inimigo. Quem é o inimigo? Nós já lemos esse versículo, vamos ler mais uma vez. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Olha só, devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura, ou armas melhores do que a do adversário. Sabia disso? As suas armas precisam estar à altura ou ser melhor do que a arma do adversário. Se o inimigo ataca com canhões, nós devemos usar armas mais poderosas do que essas. Só que quando nós analisamos a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, vamos ler? 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo 3. Qual é a arma que nós devemos usar? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Nós devemos lutar com canhão, com bomba? Não. Qual é a nossa arma? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Paulo diz assim: porque andando na carne, ou seja, nesse corpo, não militamos segundo a carne. Você entende isso? Eu estou nesse corpo aqui, só que eu não luto com esse corpo. Não. O espírito do Anderson Silva, não. Amém? Não luto com esse corpo. Aí ele continua: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta, olha só, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Você consegue entender isso? Existe uma luta espiritual, uma batalha espiritual que se levanta contra todo conhecimento sobre Deus. Por que as pessoas sabem tão pouco sobre Deus? Porque é uma batalha espiritual, porque você não conhece Deus. E como é que você conhece Deus? Através da Bíblia. Você não consegue conhecer a Deus fora da Bíblia. Você conhece a Deus através da palavra. Quando você olha para a criação, você entende, existe um Criador, alguém criou tudo isso, mas você conhece esse Criador através da Bíblia. Então existe uma batalha espiritual, uma luta espiritual, para que você não conheça a palavra. E ele diz aqui que nós devemos levar cativo todo o nosso entendimento em obediência a Cristo. Obediência a Cristo. Esse desejo precisa estar em nossos corações. Obedecer a Cristo, ainda que para isso eu tenha que deixar de fazer aquilo que eu acho que é a minha vontade, ou que é a minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor. É como um filho. Você orienta o filho, porque você sabe o que é melhor para ele. E o filho diz: pai, mas eu sei que esse é melhor para mim. E você diz: não, filho, eu já passei por aí, eu sei que não é melhor para você. Aí você fica triste quando seu filho desobedece a você. Mas e quando você desobedece a Deus? Como é que Deus fica? Deus diz: é por aqui, filho, é por aqui. Traga o seu entendimento cativo, a obediência a Cristo, Ele vai te guiar, é por aqui. Aí você diz: não, Senhor, eu acho que é por aqui. Aí o Senhor diz: é por aqui. Você diz: mas Senhor, eu tenho 30 anos de experiência, é por aqui. Aí Deus diz: eu criei todas as coisas. Eu estou dizendo para você que é por aqui. Então obedeça, que é melhor. Amém? Levar o nosso entendimento cativo a Cristo e procurar conhecer a palavra, estudar a palavra. É por isso que eu amo o discipulado. Eu amo o discipulado. Todo cristão precisa ter um discipulado. Conhecer a palavra, amar a palavra, estudar a palavra. Porque, irmão, se eu não amo a Bíblia, então alguma coisa está errada. Eu disse ontem lá no culto dos jovens, eu falei assim: jovens, nós precisamos ler a palavra, amar a palavra, de tal forma que, se cortarmos uma veia, não saia sangue, mas versículos. Claro, mas é esperto. Amém? Ame a palavra.
também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima de nossos inimigos, quando estamos em Deus. Por quê? Vamos ler lá Efésios capítulo 1, versículo 21. No mesmo livro da mensagem, no capítulo 1 e o versículo de número 21. Nós atacamos de cima, porque estamos em Cristo. Aos Efésios capítulo 1, versículo 21. Diz assim: acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Olha só, alguém está acima de tudo isso, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. De quem Paulo está falando? Quem é o cabeça da igreja? Quem? Jesus. Ele é o cabeça da igreja, e Ele está acima de toda potestade, principado, dominação. Ele está acima, e nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo. Então nós estamos em cima. Por isso a nossa posição nessa batalha é privilegiada. Amém? No versículo 13, ele vai começar a falar sobre essa armadura. Versículo 13 do capítulo 6. Ele diz assim: portanto, após ele explicar no versículo 12 quem é o nosso inimigo, não é o nosso irmão, não é o ser humano. E quando ele fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 10, que nós lemos, dizendo que a nossa arma não é física, mas é espiritual. Oração, jejum, Bíblia. Aí ele chega no versículo 13 e ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Ou seja, sem ela, você não vai resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. O que é essa armadura? Como é que Davi derrubou o gigante Golias? O gigante tinha uma armadura, correto? Como é que ele derrubou o gigante? A pedra que Deus guiou foi na única brecha que havia na armadura do gigante. Na testa. Deus foi na brecha que havia no gigante. Não foi Davi que guiou aquela pedra, mas Deus. A armadura serve para proteger o nosso corpo. E quando há brechas, nessa brecha nós podemos ser atingidos. Acabe morreu assim, com uma brecha na sua armadura. Ele foi para a guerra, e Deus disse para ele não ir, mas ele foi. Ele acreditou nos falsos profetas que profetizavam: vai Acabe, Deus vai te dar vitória. Vai Acabe, Deus vai te dar vitória. 400 profetas, falsos profetas. Vai Acabe, Deus vai dar vitória. O rei Josafá, que era o reino do sul, o rei do sul, estava do lado ali, no trono em Samaria. Acabe estava sentado no trono, Josafá era visitante, o rei visitante do outro lado. E os 400 profetas diante de Acabe dizendo: vai a Ramote Gileade, porque Deus vai dar vitória contra aquele povo. Aí Acabe todo garboso, porque Deus estava falando da boca dos profetas, entre aspas, porque não era Deus. Aí Josafá achou estranho aquilo, 400 profetas dizendo: vai que Deus vai dar vitória. Aí Josafá disse: não tem outro profeta que nós possamos consultar ao Senhor? Josafá era homem de Deus, Acabe era um dos piores reis de Israel. Aí Josafá notou que havia alguma coisa errada. Aí Acabe disse: assim, um tal de Micaías, mas ele só profetiza coisa ruim a meu respeito. Aí Josafá disse: manda chamar ele. Aí foi um mensageiro até Micaías e disse assim: ó, o rei manda te chamar para você profetizar, mas cuidado com o que você vai falar. Aí já aprendeu o profeta. Ele disse: eu só vou falar o que o Senhor mandar eu falar. Então o profeta de Deus chega diante do rei Acabe, e Acabe diz: e aí, eu vou ou não vou? Aí ele disse assim: vai, porque Deus vai dar vitória. Aí Acabe disse: mas espera aí, você nunca profetizou coisa boa para mim? Fala a verdade, o que Deus está mandando falar. Aí ele disse: ah, você quer saber a verdade? O Senhor me mostra que Israel disperso no monte, na batalha, como ovelha sem pastor. Ou seja, você vai, Acabe, e você vai morrer. Aí Acabe disse: viu, como esse homem só profetiza coisa ruim a meu respeito? Vai, prende ele, deixa ele a pão e água. Quando eu voltar, eu converso com ele. Aí Micaías disse: se você voltar com vida, Deus não falou na minha boca. E Acabe foi. Só que Acabe ficou com medo. Acabe mandou Josafá se vestir de rei, e ele foi vestir de soldado. Por quê? Porque numa batalha, primeiro você quer matar o rei. Você vai direto no rei, você matou o rei, você venceu a batalha.
Então Acabe esperto falou, Josafá vai vestir de rei, e eu vou vestir de soldado. E eles foram para a guerra. Naquela guerra, um soldado inimigo entesou o arco, flecha. Do nada. E a flecha escapou sem direção. E cravou na única brecha que havia na armadura de Acabe. Porque Deus falou na boca do profeta. E ele não acreditou. 400 profetas contra um. Deus estava falando na boca de um e não dos 400. Na única brecha que havia na armadura de Acabe, foi o suficiente para Deus acertá-lo. Então cuidado com brecha. Na nossa armadura não pode haver brecha. No nosso casamento não pode haver brecha. Nos nossos relacionamentos no lar não pode haver brecha. As brechas precisam ser tapadas. Você consegue viver com uma goteira em cima da sua cama? Não, a brecha precisa ser tapada. Na nossa vida espiritual não é diferente. As brechas precisam ser tapadas. Porque o diabo sabe aonde nós somos fracos. Ele vai ali, na brecha. Cuidado, irmão. Devemos tomar cuidado. Está revestido com toda a armadura de Deus. Versículo 13 mais uma vez. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Por quê? Porque não é fácil. O dia mau. E o dia mau vem. Havendo feito tudo, ficai firmes. Versículo 14. Ele vai falar sobre o cinto da verdade. Vamos ler. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Cinto da verdade. O que é isso? O cinto é o lugar onde o lutador prende suas armas e munição. E Paulo diz aqui que o nosso cinto é a verdade. Devemos lutar com a verdade. Sobre a sua armadura você coloca, sobre a sua couraça, o cinto da verdade. Nós usamos a verdade é necessária para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é o quê? A mentira. A mentira. João capítulo 8, versículo 44, diz que ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira e a arma dele é a mentira, nós precisamos trabalhar com a verdade, porque onde a luz chega, as trevas saem. Precisamos trabalhar com a verdade. O diabo, ele trabalha com a mentira para enganar, para afastar as pessoas de Deus. Quanta mentira nós ouvimos acerca de religião. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele eu não consigo me relacionar com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender as suas armas de ataque e pode ficar sem elas. As nossas armas estão na verdade. Quando Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Pilatos queria saber o que era a verdade. E o próprio Jesus dizia, capítulo 14, versículo 6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trabalhe com a verdade, preze pela verdade, fuja da mentira e fique com a verdade. Amém? Versículo 14, ainda na parte B, ele fala sobre a couraça da justiça. Ele termina dizendo assim, ó: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Couraça da justiça. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, que justiça é essa? Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Vamos ler 1 João capítulo 1, verso 9. Lá no finalzinho da Bíblia, 1, 2, 3 João, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se houver pecado em nosso coração, isso pode vir a perfurar a couraça e corremos o risco de vida. A couraça protege nosso coração. Amém? Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, você deve decorar esse versículo, porque ele é muito lindo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós somos perdoados por Cristo, nós somos vistos por Deus justos.
não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo na cruz. Os méritos dele. Versículo 15. Calçados os pés com a preparação do Evangelho. Vamos ler versículo 15. Diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Quando nós entendemos isso, o que é calçar os pés com o Evangelho da paz? É você caminhar sobre o Evangelho. É você compartilhar o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas. Ele está no seu coração. Uma boa notícia de que eu nasci condenado, afastado de Deus, caminhava em direção ao inferno, à condenação. Mas aí vem uma boa notícia: você pode ser salvo. É uma boa notícia, sim ou não? O que eu faço? Creio em Jesus. Creio em Jesus. Todo aquele que crê em Cristo recebe a vida eterna. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. O Evangelho, boa notícia. Nós precisamos caminhar sobre isso. Isso precisa estar em nosso coração. Isso precisa ser luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 115. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Ame o Evangelho, porque é através do Evangelho que você é salvo. O Evangelho de Jesus Cristo. E compartilha isso com as pessoas. Não de uma maneira religiosa que alguns compartilham, mas compartilha Jesus como Salvador. Como Salvador. Fé em Jesus Cristo, o único requisito para a salvação. Amém? Versículo 16. Escudo da fé. Isso aqui é uma arma primordial para você vencer as astutas ciladas de Satanás. Versículo 16. Tomando sobretudo, acima de tudo, olhe o que Paulo está dizendo aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem já brincou de dardo? Aquele quadrozinho na parede, você... Quem conhece? Existem dardos inflamados de Satanás que vem contra as nossas vidas. Cara, isso é uma linguagem simbólica. Setas malignas que vêm contra a nossa vida. Não é que o diabo vai lançar dardos em você, mas ele traz pensamentos, situações, armadilhas, para que você possa cair, para que você possa se afastar, para que venha situações que te afastem daquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos contra os dardos inflamados do maligno. E como é que eu consigo vencer isso? Através do escudo da fé. Quando você tem um escudo, você consegue se defender. Lembra do Capitão América? Quem já leu aqui a história do Capitão América? O escudo do Capitão América. Ele defende tudo ali. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa do escudo da fé. A sua fé precisa ser inabalável. Tudo que vem contra você bate na sua fé. E a sua fé é forte. A sua fé é inabalável. Você não vai vencer, você é fracassado, a sua família não deu certo, você não deu certo. A sua fé é forte e bate ali, e sai, e não te atinge, porque a sua fé é forte. A sua fé está no Senhor, a sua convicção está no Senhor. Você sabe, você concorda e você se submete. Isso é fé. Eu sei, eu conheço, eu concordo, eu me submeto. Não existe dardo inflamado de Satanás que consegue te atingir quando você tem o escudo da fé. A sua fé é forte. A minha fé é inabalável. Vem situações que tentam, não, mas para quem na igreja? O que você quer fazer lá? Não, minha fé é forte. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou. Eu vou continuar. E os dardos vêm. E você vai defendendo. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tomai sobretudo. O escudo serve para proteger todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas, como sua defesa. Com a fé podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Provérbios 30, verso 5. Vamos lá? Rapidinho que o tempo já foi. Provérbios 30 e o versículo 5. Decore esse versículo depois. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam
nele. Escudo. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo para os que confiam nele. Voltando a Efésios capítulo 6, a gente começa a encerrar. Ele diz no versículo de número 17, sobre o capacete da salvação. Diz assim: tomai também o capacete da salvação. Olha só que interessante isso. O capacete serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. O cristão precisa estar com a sua mente protegida contra setas, heresias e tentações do inimigo. E a proteção é a salvação. Se estivermos com a mente envolvida com a certeza da salvação, não cairemos nas ciladas de Satanás. Você é salvo. Salvo. Isso precisa estar como convicção no seu coração. Você é salvo. Amém? Salvo em Cristo. E esse capacete, ele vai proteger a nossa cabeça, a nossa mente. Porque se acertar a cabeça, a pessoa morre. Aqueles snipers, sabe o que é isso? Aqueles filmes, os caras ficam em cima do prédio. Acho que foi o Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, que morreu assim. É isso? É isso, né? Um tiro certeiro. Aonde? No pé? Não, aonde mata? Na cabeça. É por isso que nós precisamos proteger a nossa mente, a nossa cabeça, com o capacete da salvação. Eu sou salvo e nada pode mudar isso. Jesus me ama. Amém? Jesus me ama. Proteja a sua mente. Não deixe vir situações, palavras negativas que vai te colocar para baixo, que vai esmorecer a sua fé. Não. Você está protegido. Versículo 17, a parte B, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler? Hebreus, para frente um pouquinho. Capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que é a espada do espírito? A palavra de Deus. A espada serve para ferir, cortar, sangrar, enfim, todas as outras armas são de defesa. Mas a espada é uma arma de ataque. De ataque. Quando nós lemos Mateus no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, nós vemos que Jesus, ele se defende e ele ataca com a palavra. Amém? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Infelizmente, os cristãos hoje não têm usado muito bem essa arma. E alguns nem a conhecem bem. Infelizmente. Quantas pessoas é que têm a espada nas suas mãos, mas não sabe como usar. Não sabe como usar. Precisamos saber manusear essa palavra, essa espada. Porque se você não souber usar a espada, você pode se ferir com ela. Você vai acabar se machucando com ela. As pessoas pegam um texto isolado e criam tantas coisas, tantas heresias. Abre a Bíblia. Como o pastor Valdir diz lá no discipulado. Judas foi se enforcar. Vai você e faça o mesmo. É complicado. Existe um contexto. E eu preciso conhecer essa espada para saber manusear e usar ela. Senão fica complicado. Satanás tentou usá-la contra Jesus, mas não teve sucesso. O diabo também usou contra Jesus. Se você é o filho de Deus, manda essa pedra virar pão. Você é o filho de Deus. E estava escrito. Levou no alto do pináculo, lança daqui para baixo, porque está escrito. Salmo 91. Ele vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito para que você não tropece com os seus pés em pedra. Mas ele usou essa espada contra Jesus. Da mesma forma, por que Satanás tentou usar contra Jesus, mas não teve sucesso? Porque não tem o Espírito. O Espírito Santo não está sobre ele. E o Espírito Santo é o autor da palavra. Ele diz que no versículo de número 15, e nós lemos o versículo de número 17, ele diz assim:
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada é do Espírito, é a palavra de Deus. Então é o Espírito Santo que nos ilumina para que possamos compreender a palavra de Deus. Amém? Ele continua. Da mesma forma, nós, ao citar a palavra de Deus, não teremos êxito se o Espírito Santo não estiver conosco para convencer as pessoas. João 16, do verso 7 ao 13, nós aprendemos que quem convence é o Espírito Santo. João 16, o Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 10, da justiça porque vou para o Pai. Verso 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo, Satanás, está julgado. E ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vier, o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja em Atos capítulo 2, e eles são imersos no Espírito Santo, eles começam a entender porque Jesus morreu e o que é o Evangelho. Então, quando você for estudar a Bíblia, peça a iluminação do Espírito Santo. Peça para ele te ajudar, para que você possa entender. Tem muitas pessoas que conhecem a letra, teólogos liberais que conhecem a letra, conhecem o grego, o hebraico, mas não conhecem o Deus, o Espírito Santo, que é o autor da palavra. Amém? Um jovem chegou do seminário, um jovem de 20, 25 anos, chegou do seminário após 5 anos no seminário. Todo bonitão, né? Terno, gravata, cabelo com gel, uma Bíblia desse tamanho, como se o tamanho da Bíblia resolvesse alguma coisa. E ele teve a oportunidade de pregar na sua igreja, que bancou o seminário para ele, a igreja muito grande. E ele foi ler o Salmo de número 23. Vamos ler lá? Salmo de número 23. Já falei isso para você. Vou falar de novo. Salmo de número 23. Ele estava dizendo, hoje eu vou pregar e Deus vai operar. E as pessoas vão chorar e Deus vai tocar e vai ser. Porque eu conheço a palavra, porque ele leu o Salmo de número 23. Ele explicou o autor, ele falou do original, do hebraico, ele falou no hebraico e ele fez ali uma exegese tremenda e pregou com uma homilética fantástica. E ele disse assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente as águas tranquilas. Ele pregou até suar o paletó, e 1 hora de mensagem e as pessoas estavam dormindo no banco. Ele ficou muito frustrado. Ele terminou, fechou a Bíblia e foi sentar. E o pastor chamou o ancião para fazer uma oração, um senhor de mais de 90 anos. E aquele senhor muito simples, nunca tinha ido no seminário, mas já havia lido a Bíblia mais de 100 vezes, como um senhor que eu conheci que leu a Bíblia 124 vezes. E ele falou, irmãos, antes de orar eu queria ler mais uma vez o Salmo de número 23. Aí ele abriu a Bíblia e quando ele olhou para os Salmos ele já começou a chorar. As lágrimas caíram no rosto. Aí ele disse assim, o Senhor é o meu pastor. E ele respirava. Aí parece que a atmosfera mudou na igreja assim. Algumas pessoas começaram a chorar. Ele disse assim, nada me faltará. E ele foi lendo e ele foi vivendo, entrando naquela história. E ele começou a chorar. Ele pediu licença aos irmãos e enxugava as lágrimas. E ele continua, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E ele vivia aquele salmo, aquele texto, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele vivia aquilo. E a igreja começou a sentir a presença de Deus. Alguns começaram a chorar. E o pregador, o jovem, no final do culto, chegou naquele senhor e disse assim, mas qual é a diferença? O senhor não entende de grego, de hebraico, o senhor não sabe nem o que é homilética. E como é que o senhor lê o texto assim de maneira tão simples e parece que as pessoas ficam hipnotizadas? Aí ele disse assim, o Senhor, você conhece o texto, né, o Salmo de número 23. Eu conheço o autor dos Salmos. Eu me relaciono com ele. Eu falo com ele toda madrugada. Eu dobro os meus joelhos no chão e eu falo com ele, ele me ouve e eu ouço ele falar no meu coração. Essa é a diferença.
Muitas pessoas conhecem a letra, mas não conhecem o autor, o Espírito Santo. Procure ter intimidade com o Espírito Santo. Procure ter intimidade com o Senhor. Quando você entrar na história, viva a história, viva os salmos, como se você estivesse falando pela primeira vez aquele salmo. O Senhor é o meu pastor. Isso é o suficiente. Numa outra versão, na Bíblia de Jerusalém, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, estou suprido. Tem muitas pessoas que vêm na igreja: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero casa, Senhor, eu quero carro, Senhor, eu quero um jato, Senhor, eu quero um helicóptero, Senhor, Senhor. Aí o salmista diz: o Senhor é meu pastor, estou suprido. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele me supre em tudo. Que isso seja uma verdade em nossas vidas. Amém? Eu não vou terminar o sermão, eu vou convidar você para orar. A Ana pode vir aqui no teclado? Cadê a Ana? Vem no teclado. O Senhor é o seu pastor? Então nada vai te faltar. Vamos estar em pé? Glória a Deus. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Eleve seu pensamento até aquele que é o nosso pastor.